Aqui um vídeo sobre orientações básicas para um paciente com hipotireoidismo. Sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e esse vídeo faz parte de uma playlist de vídeos sobre hipotireoidismo que eu costumo enviar para os meus pacientes, mas quem não é meu paciente e me acompanha aqui no YouTube, é importante ter acesso a essas informações também. Eu tento sempre passar tudo isso na consulta, mas às vezes na consulta não dá tempo de falar tudo em detalhes, ou a gente fala, mas o paciente quando sai do consultório esquece, então é bom ter isso salvo aqui em um vídeo, né? Então, primeiro falando o que é hipotireoidismo. Hipotireoidismo é um problema muito comum, os estudos apontam que até 10% das mulheres vão ter hipotireoidismo, é uma doença mais comum em mulheres, mas homens também podem ter, e a causa muitas vezes é tireoidite de Hashimoto. A inflamação que faz com que a tireoide pare de funcionar lentamente ao longo do tempo, às vezes é uma forma mais rápida, e pode também aparecer o hipotireoidismo em quem faz a cirurgia da tireoide. Removeu a tireoide, não vai ter mais a glândula produzindo hormônio. Então o tratamento é o mesmo nesses dois casos. O tratamento envolve a reposição do hormônio que a tireoide produz. A gente utiliza basicamente a substância T4, a levotiroxina, que é o próprio hormônio T4, e esse tratamento, ele tem alguns detalhes que precisam ser, o paciente precisa prestar atenção para ter os melhores resultados, para não sofrer com uma doença. Então, é importante saber que se você for atrás, você vai encontrar muitos artigos, muitas postagens, vídeos falando sobre esse problema e às vezes apontam os sintomas. Inclusive aqui no meu canal, se você procurar sobre os sintomas, você vai encontrar. Esses sintomas do hipotireoidismo e do hipertireoidismo não é algo que você vai ter para o resto da vida. Assim que o paciente descobre o problema, é comum ter algum sintoma e ter o exame TSH bastante alterado. Mas à medida que o tratamento foi iniciado e encontrarmos uma dose correta para o seu caso, os sintomas eles vão desaparecer e você vai ter uma vida normal ao que era antes, desde que os sintomas sejam relacionados ao problema da tireoide, porque os sintomas podem surgir relacionados a outro problema, tá? Então, quais são os sintomas do hipotireoidismo? Se você chegou nesse vídeo, talvez você já saiba que tem e talvez tenha algum desses sintomas ou não. Então, é comum o paciente com o hipotireoidismo, a deficiência do hormônio da tireoide, ter um cansaço a mais, um sono que não é normal, ter uma falta de energia, uma falta de disposição. O paciente pode começar a ter inchaço, começar a ter retenção de líquido, às vezes o rosto fica mais inchaço, principalmente aqui nessa região das pálpebras, nas mãos. O peso pode acabar aumentando, o intestino pode não estar funcionando tão bem, está mais parado, a pele pode ficar um pouco mais ressecada, o cabelo caindo mais, as unhas fracas, quebradiças, às vezes afeta a memória, a concentração, pode piorar a ansiedade. Então esses sintomas, eles não são específicos de problema da tireoide, mas quando o paciente tem sintomas, tem um TSH alterado, tem os anticorpos da tireoidite muito positivos, tem o ultrassom de tireoide mostrando toda ela alterada, a gente sabe que tudo isso faz parte desse problema e quando inicia o tratamento e a dose está ok, é para melhorar. Tá? Então, falando agora sobre o tratamento. O tratamento envolve usar essa medicação, é um tratamento crônico para o resto da vida, não existe uma outra substância até o momento, é basicamente esse mesmo remédio que ele tem várias marcas diferentes, todas são muito boas, mas cada marca, o comprimido, ele é feito de uma forma diferente, incluindo substâncias diferentes que nós chamamos de excipientes, é o que ajuda o princípio ativo a formar o comprimido no formato, na cor característica. Então, às vezes o paciente não se dá bem com uma marca, às vezes pode ter um efeito colateral e a gente troca a marca. Mas em geral todas elas são muito boas e não tem tanto problema. Às vezes o genérico pode ser um pouco mais fraco, não fazer tanto efeito no momento que a gente inicia, então geralmente eu recomendo que o paciente use alguma marca. Esse medicamento ele possui várias posologias, então existe a de 12,5, de 25, de 50, 75, 88, 100, 125, várias posologias que elas podem ser utilizadas de acordo com o peso, com a altura, com a idade e a absorção do comprimido. Então, dependendo de como inicia o caso, a gente vai começar uma dose e essa dose ela vai ser avaliada ao longo do tempo. A gente precisa esperar um intervalo de 2 meses a cada mudança de dose para avaliar se aquela dose está ok ou não. Isso porque o exame de TSH, que é o exame que dá o diagnóstico e é utilizado no acompanhamento, ele precisa desses 2 meses para mudar depois de uma mudança no tratamento. Então é comum iniciarmos uma dose, após 2 meses avaliarmos
Se não estiver ok, o TSH estava alto, baixou, mas ainda não chegou dentro do patamar que a gente espera para aquele paciente. Depois de 2 meses a gente vai avaliar de novo, a gente vai aumentar a dose e vai esperar 2 meses. Quando essa dose chegar à dose ideal, aí sim não precisa mais ficar fazendo exame de 2 em 2 meses. O acompanhamento pode ser espaçado para 6 meses ou até 1 ano, de ano em ano, quando a gente vê que a doença chegou num platô, quando a doença ficou estável. Então a maioria dos pacientes, no começo a gente se vê de uma forma mais frequente, passado um tempo, né, e vê que a dose está ok, mantém a mesma dose por muito tempo. Nesse acompanhamento, caso o paciente perceba que os sintomas voltaram, e aí faz o exame e volta antes para vermos como é que está o TSH, tá? Outro ponto, né, que os pacientes se perguntam muito é sobre outras doenças, se esse hipotireoidismo é grave, se ele pode trazer sequelas definitivas, pode trazer outras doenças, pode afetar a fertilidade, né? Então, se o seu tratamento estiver adequado, a resposta é não. O hipotireoidismo é basicamente uma deficiência de hormônio e é uma doença em que o tratamento sendo feito da forma correta não vai afetar em nada os outros aspectos da sua vida. No hipotireoidismo descompensado, TSH alto, existem muitos estudos mostrando que isso pode ter uma associação a um aumento do colesterol, a uma maior resistência à insulina e consequente diabetes, aumento da pressão arterial. Então é por isso que o hipotireoidismo, até em idosos, ela deve ser pesquisado em exames de rotina para ser tratado, para você não aumentar a mortalidade relacionada a doenças do coração, AVC, infarto, né? Porque como está associada a tudo isso, né, a gente precisa tratar, né? Além do medicamento, que é um ponto muito importante, o paciente precisa cuidar da saúde no sentido da alimentação, ser uma alimentação mais natural, mais saudável, menos industrializada, com menos química. É importante que o paciente pratique atividade física, pelo menos, que a gente fala 150 minutos por semana. Você pode dividir isso em 3 dias de 50 minutos ou em 5 dias de 30 minutos ou da forma, né, como você conseguir, né? Mas o recomendado é essa quantidade para ter saúde e para ter um melhor resultado no seu tratamento. Outro ponto muito importante, que eu até deveria ter falado mais no começo do vídeo, mas se você chegou até aqui, você vai ver isso, é a forma de tomar o remédio. O medicamento, esse comprimido da levotiroxina, independente da marca, todos eles têm uma absorção ruim e eles precisam de um intervalo de jejum, né? O ideal é que você tome pela manhã em jejum e espere pelo menos 30 minutos depois de tomar o comprimido. E só assim o comprimido ele vai ser absorvido no estômago e no intestino de uma forma boa, né? Esse comprimido deve ser tomado só com água e você não deve tomar com leite, com suco, nem deve tomar outro medicamento junto desse comprimido que pode afetar a absorção. Alguns pacientes têm dúvida se pode tomar o remédio e voltar a dormir. Pode, não tem nenhum problema. Alguns pacientes perguntam se pode demorar mais tempo, mais de 1 hora, mais de 2 horas, para tomar o café da manhã. Pode, não tem nenhum problema. Alguns medicamentos, pela manhã, eles podem atrapalhar. Então, por exemplo, um medicamento para refluxo, para gastrite, esses prazóis, né, o omeprazol, o pantoprazol, todos esses medicamentos alteram o pH do estômago e se você tomar muito próximo da medicação da tireoide, pode afetar. Então, realmente tem que ver com o médico a melhor forma de ajustar os dois remédios, né? Medicamentos como cálcio, que inclusive depois da cirurgia da tireoide é comum o paciente ser receitado, né, 3 cálcios por dia. É interessante que o cálcio da manhã ele seja adiado um pouco mais para não tomar muito próximo e os outros medicamentos também, né, o Puran, a levotiroxina, independente da marca, tem que ser tomado em jejum, sozinho. É um remédio egoísta, ele tem que ficar sozinho na barriga, tá? Que mais? Eu acho que eu falei tudo, né? Eu tô olhando aqui a minha cola para ver se eu olhei tudo, mas assim, caso não tenha falado alguma coisa, você pode deixar nos comentários alguma pergunta ou ver no restante da playlist. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist e eu vou deixar todos os vídeos que eu já gravei, né, sobre tudo isso. É importante saber que o paciente que tem hipotireoidismo, está em idade fértil e pode acabar engravidando com o hipotireoidismo, a gravidez não é de risco, não vai afetar o bebê, mas um cuidado é importante. Assim que engravidar, é comum precisar subir um pouco a dose e o TSH ele deve ficar no intervalo, né, entre 0,1 e 2,5. Às vezes o TSH sobe um pouco na gravidez, então a dose precisa ser aumentada justamente para deixar ele mais próximo desses valores, que não são uma regra absoluta, né? Os limites, né, os valores do exame, eles não são absolutos, é algo muito relativo de paciente para paciente. Tem pacientes que se sentem mais confortáveis com TSH mais baixo e outros com TSH mais alto. Tá bom? Mas é isso, espero ter ajudado, curta esse vídeo, compartilhe, deixe nos comentários o que é que você achou, tá? E é isso, muito obrigado e até o próximo.